Olá a todos. Vamos iniciar o nosso curso de Geometria Analítica para a turma de Engenharia de Minas. Em breve vou fazer alguma reunião com vocês para explicar os tópicos do nosso curso, mas o primeiro assunto do nosso curso, matrizes. Então, a primeira coisa que precisamos fazer é definir matrizes. O que é uma matriz? Matriz é nada mais, nada menos que um agrupamento retangular de números. Aí uma pequena ilustração que vocês podem ter é o seguinte, que matriz ele serve para você agrupar os dados em uma única caixa, vamos colocar assim, em uma única caixa retangular. As aplicações de matrizes nós vamos vendo ao longo do curso, mas uma metáfora que podemos fazer é como se você, por exemplo, ao invés de você usar uma única roupa, você pode ter várias roupas dentro de uma mala e usando as roupas dentro da mala de acordo com a sua necessidade. E aí quem faz esse papel de mala, bagagem, é justamente as matrizes. Então às vezes você quer condensar os dados em um único objeto matemático. E aí exemplos de matrizes, geralmente a gente representa colocando entre colchetes. Aqui é uma matriz onde esse número aqui é chamado entrada, e aí a única entrada é igual a 5. Uma outra matriz, onde você tem 4 entradas, e aí nesse caso a gente também diz que o tamanho dessa matriz é 2 por 2, isso significa o quê? Que o número de linhas da matriz 1, 2 é igual a 2, e o número de colunas 1, 2 também é igual a 2. Então é uma matriz 2 por 2 com as entradas 1, 5, 2, 7. E aqui é a matriz 2 por 1, ou seja, duas linhas em uma coluna. Então a quantidade de linhas seria a quantidade de componentes horizontais, quantidade de colunas representaria a quantidade de componentes verticais. Uma maneira genérica de descrever matriz, bem, a gente sempre vai representar matrizes com letras maiúsculas e letras minúsculas nós vamos reservar para suas entradas, caso você queira uma descrição genérica. E aí o que significa esse símbolo aqui? Que a matriz A possui entradas A e J, daqui a pouco eu vou explicar esse IJ, de tamanho M por N, ou seja, existem N linhas e N colunas. Então, num caso particular, vamos pegar um exemplo, digamos que a matriz A seja uma matriz com a seguinte característica. Eu vou multiplicar 3 vezes I mais J. E digamos que essa matriz tem 2 linhas e 3 colunas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que a matriz A, ela é o quê? O I e J representa a posição na linha e o J a posição na coluna. Então, repetindo mais uma vez. O I representa a sua posição na linha e o J a coluna. Então, quando você fala qual é a linha e qual a coluna, você encontra aquela entrada específica. Então, por exemplo, se eu sei que a matriz tem 2 linhas, deixa eu até diminuir aqui para dar 2 linhas e 3 colunas, agora o que resta fazer é preencher as entradas. Nessa entrada aqui, a posição, você está na primeira linha, primeira coluna, ou seja, você vai trocar o I por 1 e o J por 1. Então, nesse caso, vai ficar 3 vezes 1, 3, 3 mais 1, 4. Agora, essa posição, você está na segunda linha, primeira coluna, ou seja, você vai trocar o I por 2 e o J por 1. Então, vai ficar 6 mais 1, 7. Agora, nós vamos para a próxima coluna, porque acabou as linhas, agora vamos para a próxima coluna. Aqui, nosso I é igual a 1, porque você está na primeira linha, e o J é igual a 2, porque você está na segunda coluna. Então, vai ficar 3 mais 2, 5. Agora, aqui você está na posição 2, 2. Segunda linha, segunda coluna. Trocando ambos por 2 vai dar 6 mais 2, 8. Continua aqui. Por quê? Porque são 3 colunas. Troco o I por 1, J por 3. Então, aqui vai ficar 3 mais 3,
6. E agora troque o I por 2. Aqui eu não sei se ficou claro, troca o I por 1 e J por 3. E aqui troca o I por 2 e J por 3. Então vai dar 6 mais 3, 9. Então, essa é a descrição de uma matriz. Aqui eu fiz uma descrição genérica da matriz A, que deu como resultado essa matriz. Só que se você quiser uma coisa mais genérica, por exemplo, representar uma matriz A qualquer 3 por 2, ou você usa A e J, troca M por 3 e N por 2, ou você simplesmente vai preencher. Aqui eu 2 por 3, né? Deixa eu até respeitar o mesmo exemplo. Deixa eu colocar aqui 2 por 3. O que nós vamos fazer? A gente coloca assim: A, 1, 1. Por quê? Eu troquei o I por 1, J por 1. A, 2, 1. Porque eu troco, como eu estou na segunda linha, eu troco o I por 2. E estou na primeira por 1, eu troco o J por 1. E assim sucessivamente. Então aqui vai ficar A1, 2, A2, 2, A1, 3, A2, 3. E assim é a descrição genérica de uma matriz. Por enquanto, nós estamos apenas na fase de conhecer esse objeto matemático. Ainda vamos aprender o para que serve e como fazer as manipulações. Antes de começar a aprender a realizar as manipulações, só fazer mais uma observação, que é o seguinte: se porventura na sua matriz o seu M é igual a N, ou seja, a quantidade de linhas que a matriz possui é igual à quantidade de colunas que a matriz possui, a gente dá um adjetivo a mais. A gente diz que essa matriz é uma matriz quadrada. Então, o que é uma matriz quadrada? É uma matriz que possui a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas. Exemplo, essa matriz é uma matriz quadrada. Por quê? Porque ela possui 2 linhas e 2 colunas. Essa matriz é uma matriz quadrada, porque ela possui uma linha e uma coluna. Essa matriz não é quadrada. Por quê? 2 linhas, uma coluna. E nem essa, porque possui 2 linhas e 3 colunas. Então agora vamos aprender a definir algumas operações entre matrizes. E a primeira operação que nós vamos aprender é soma entre duas matrizes. Essa é a definição de soma entre matrizes. Se você tem uma matriz M por N, com entradas A e J, B, uma outra matriz, mas também que mede M por N, com entradas B e J, a matriz A mais B é uma outra matriz, mas que também possui tamanho N por N, que é você simplesmente somar as respectivas entradas. Então, primeira observação, só faz sentido você somar duas matrizes se as duas matrizes possuem o mesmo tamanho. O que eu quero dizer com isso? Se você, por exemplo, tem uma matriz de tamanho 2 por 2 e uma matriz que não é de tamanho 2 por 2, que nesse caso é 3 por 1, essa soma aqui do exemplo 3 não faz sentido. Não estamos definindo somas para essas duas matrizes. Só faz sentido você somar duas matrizes se as duas matrizes possuírem o mesmo tamanho, ou seja, a quantidade de linhas da matriz A tem que ser a mesma quantidade de linhas da matriz B, e ao mesmo tempo a quantidade de colunas da matriz A tem que ter a mesma quantidade de colunas da matriz B. Que nem aqui, por exemplo, apesar... aqui não funcionaria em nenhum dos dois casos. Aí eu ia falar da mesma quantidade de linhas e colunas, mas mesmo que essa matriz aqui fosse, por exemplo, formada por duas linhas, mas pelo fato de não ter o mesmo número de colunas, você não pode realizar a soma entre as matrizes. Então vamos praticar alguns exemplos que aí fica mais fácil entender a nossa teoria. Eu vou escrever o resultado dessa soma aqui em cima, faltou espaço no quadro, mas aí é o seguinte: você tem uma matriz 2 por 2, uma matriz 2 por 2, a soma é compatível. Então resta só somar entrada a entrada. Então 3 mais 0, 3 mais 0. Vamos pegar agora a entrada segunda linha, primeira coluna. 5 mais 2. Agora 1 mais 4. E por último,
7 mais menos 8. Isso tem como resultado a matriz 3, 7, 5, menos 1. E observe que o quê? Quando você pega a matriz 2 por 2, soma com a matriz 2 por 2, o resultado tem que ser uma matriz 2 por 2. Agora vamos pegar essa matriz aqui que é 2 por 1, ou seja, duas linhas e uma coluna. Respeita o mesmo procedimento. 1 mais 5, 2 mais 7. E aí o resultado vai dar 6, 9. Uma coisa que eu já vou adiantando é que se você quiser, por exemplo, ao invés de fazer A mais B e quiser fazer A menos B, você pode. É só seguir o mesmo procedimento da soma. Você vai, no caso, subtrair entrada a entrada. Porque uma subtração, no fundo, é uma soma disfarçada. Então, a mesma regra que você aplicou para a soma de duas matrizes, você poderá aplicar essa mesma regra para a subtração de duas matrizes. Agora nós vamos partir para a nossa próxima operação que podemos realizar usando as matrizes, que seria você pegar uma matriz e multiplicar por um número, que a gente costuma falar que é matriz multiplicada por um escalar. Vamos para a sua definição. Produto de um escalar por uma matriz. Bem, se você tem uma matriz m por n e alfa algum número real, um número multiplicado por uma matriz é simplesmente você pegar esse número e multiplicar cada entrada da matriz A. Então, um exemplo. Se você quiser fazer 5 vezes essa matriz, é simplesmente você pegar cada entrada e multiplicar por 5. Então, 5 vezes 7, 35. 5 vezes 1, 5. 5 vezes menos 3, menos 15. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 0, 0. E é simples assim. Então, o que nós aprendemos nessa aula? O que é uma matriz? Como somar duas matrizes? Como multiplicar um escalar, ou seja, um número real, por uma matriz? E a próxima operação que nós vamos estudar é produtos entre matrizes. Só que, ao contrário do que alguns de vocês podem estar imaginando, multiplicar duas matrizes não é você multiplicar entrada a entrada. A justificativa de por que não é isso fica mais claro ao longo do curso. Mas na próxima aula, eu vou reservar essa próxima aula justamente para tratar produto entre duas matrizes. Nós vamos aprender qual é a sua definição, resolver diversos exemplos e entender algumas das suas propriedades. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa estou à disposição. Podem enviar e-mail e até a próxima.